Pessoal, vou dar continuidade aqui. Agora a gente vai resolver esse exemplo. O exemplo é de uma viga simplesmente apoiada, né? E ele quer saber qual que é a tensão de flexão máxima absoluta na viga. Represente a distribuição de tensão na seção transversal nessa localização. A primeira coisa que você vai analisar é o seu esquema de carregamento. Se você olhar o seu esquema de carregamento é uma viga biapoiada, né? Eu só vou enfatizar aqui as dimensões. Ela tem 6 metros e ela é submetida a um carregamento, né, de 5 kN por metro. E você tem a seção no meio do vão, né, que é a seção A ali, ela está a 3 metros. E provavelmente ali você vai ter o seu esforço de flexão máximo. É só você lembrar, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Se vocês sempre vão ter que ter em mente alguns gráficos, um dos gráficos é justamente de uma viga biapoiada. Tanto que se você for desenhar o gráfico dessa viga biapoiada, você vai perceber que o momento máximo dela vai estar justamente no meio da sua seção, ou seja, a 3 metros de um dos apoios, ok? Vai ser um momento máximo de... Daí você já aproveita e já faz uma pré-análise, né? Mas o que você vai ter? Você vai ter tração embaixo, né? E compressão em cima da sua viga, ok? Então você já faz essa pré-análise na sua situação. Daí o que você também já dá uma olhadinha na sua seção. Se você olhar lá, a gente está trabalhando com uma viga aí, né? E essa viga aí é perfil I ou perfil H, vai depender muito de como você está analisando, mas ela você consegue dividir ela em 3 partes, né? Uma mesa superior, uma alma e uma mesa inferior, né? Sempre tem o hábito, tá? Isso daqui vai ser o que você vai chamar de mesa, né? São os apoios, né? Mesa superior, mesa inferior e a seção no meio é o que normalmente a gente chama de alma. Okay? Daí ele tem as dimensões, né? Ela vai ter uma altura total, se você pegar lá 150, 150, 300 milímetros no meio, mais 20, 20, ela tem uma altura de 34 centímetros, né? Seria a altura dela. Seriam uns 34 centímetros por uma base de 25 centímetros, que seria essa dimensão aqui. Então, se você olhar, ela tem os dois eixos de simetria, então não muda, né? A sua análise não muda. Você vai ter um eixo passando aqui no meio, né, dos 25 centímetros, e um eixo passando aqui no meio do 34. Por que essa análise é importante? Porque você não precisa fazer conta para determinar o YCG. Se você for fazer, né, o seu YCG é justamente 17 centímetros, que é a metade dessa viga, ok? Então você já fez essas análises, você já sabe o que você tem que fazer. E como ele pede o diagrama da tensão, o diagrama da tensão você vai obter ele da seguinte forma. Você vai pegar e você vai escolher pontos de análise. Normalmente os seus pontos de análise vão ser os pontos, os extremos da sua viga. Por quê? Porque a sua tensão normal, conforme ela vai se aproximando do CG, ou do que a gente chama de linha neutra, que é onde está a alma, você tem, o próprio nome linha neutra já sugere isso, você tem a tensão neutra, né, ou a tensão nula. Ou seja, você não vai ter tensão ali. Você vai ter uma situação em que a sua estrutura vai estar com tensão zero. Ou seja, suas tensões máximas vão estar nas extremidades. Ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Só um instantezinho. Você só vai precisar saber onde vão estar esses pontos. Você vai ter lá um ponto extremo, né, que vai ser a sua face superior. Daí eu vou marcar ali, ó, um ponto A, B, aqui ele chamou de D, né, e eu vou aproveitar e chamar de C, e aqui no meio eu desconsidero. Ok,
Daí agora eu inicio a minha rotina de cálculo. Então vamos lá. Para que eu inicie a rotina de cálculo, o primeiro passo, desculpa, antes de iniciar a rotina de cálculo, né, o primeiro passo vai ser a formulação. Então você vai precisar de 3 formulinhas, basicamente. Uma formulinha para você calcular o seu momento máximo. Provavelmente vocês já utilizaram ela, daí se vocês quiserem fazer o cálculo, pode fazer, né? Mas normalmente a gente consegue achar em viga apoiado o momento máximo utilizando essa equação, né? Que é L ao quadrado sobre 8. Você vai ter que usar o teorema dos eixos paralelos, né? Que para calcular a inércia, então vai ser base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área da peça ou da seção que você está analisando, vezes uma distância b, né, ao quadrado. Por quê? Porque a mesa superior e a mesa inferior, elas não compartilham o mesmo centro de gravidade que o eixo, ou elas não estão posicionadas na direção do seu eixo. Elas têm um momento de inércia que você precisa deslocar o centro de gravidade da mesa para o centro de gravidade da sua peça. Se você olhar a alma está na região do centro de gravidade, então você não precisa fazer esse deslocamento. Daí você acaba usando esse teorema dos eixos paralelos. A gente trabalhou isso em sala de aula. E a tensão é a tensão dada por um momento, uma posição y, dividido pela inércia que você vai calcular. Ok? E, só para deixar mais fácil o entendimento, quando a gente for calcular a inércia, eu vou só fazer um esboço da seção aqui, mas daí a gente já deixa tudo em centímetros. Ok? Então vamos lá. A nossa seção, tá? Vai ser a viga aí, né? Vou fazer ela mais bonitinha. Por que eu vou fazer ela mais bonitinha? Porque eu já vou desenhar de uma forma que fique fácil você efetuar o cálculo. Daí se você olhar lá, você vai ter, eu vou chamar essa área aqui de área 1, essa área de área 2 e essa área de área 3. E eu só vou pegar as cotas, né, para aproveitar o nosso desenho. Daí eu vou deixar tudo em centímetros, mas ó, a altura da nossa mesa aqui é 2 centímetros, a altura dessa mesa aqui de baixo também é 2 centímetros. E a altura da alma é os 30 centímetros. A gente tem os 34 centímetros. E a base aqui mede 250 milímetros, né? No caso, 25 centímetros. E essa espessura aqui da alma, ela mede também 2 centímetros. Então a gente tem a nossa seção total. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu for fazer o cálculo do meu momento de inércia, a gente vai perceber que se eu pego lá e eu faço a inércia da seção 1 ou da região 1, ela é igual à inércia da região 3, então eu preciso fazer ela só uma vez. Ou basicamente a nossa inércia total vai ser a soma da inércia 1 mais a inércia 2 mais a inércia 3. Mas só que essas inércias são iguais. Ok? Então quando eu for fazer o procedimento de cálculo, eu vou lembrar que a inércia de 1 é igual à inércia de 3. Então vamos lá. Então eu vou deixar isso aqui em cima, porque daí caso a gente precise, fica fácil consultar. Então agora a gente já viu a formulação, já deu uma conversada sobre a seção e a gente vai partir para o procedimento de cálculo. Então vai ser o nosso passo 2, que é o cálculo. Então, o primeiro item que a gente vai calcular é o momento máximo. O momento máximo,
ele vai ser dado pelo seguinte, pelaquela equação que a gente viu, né? Que é o QL ao quadrado sobre 8. Se vocês fizerem a resolução, achar a reação de apoio, essas coisas, vocês vão ver que vai dar o mesmo valor. Mas se habituem a usar algumas formulinhas que são tradicionais para fazer o cálculo, ok? Então vamos lá. A nossa carga, a gente já havia visto, ela é 5 kN por metro. E o nosso vão é 6 ao quadrado sobre 8. Então, nosso momento máximo, que vai gerar a minha tensão máxima, vai ser 5 vezes 6 ao quadrado sobre 8, que vai dar 22,5 kN. Se a gente passa já para o valor que a gente está habituado, né, vai ser 2.250 kN por centímetro. Ok. Então, feito isso, a gente já calculou o momento máximo. Feito isso, o que eu preciso entender? Eu já fiz até o esboço, mas eu preciso entender o seguinte, que se eu for lá olhar a minha seção, e essa minha seção eu tenho uma linha neutra que vai estar passando lá onde vai estar o centro de gravidade, ela vai estar aqui, que é o que a gente chama de linha neutra, eu sei que eu tenho uma região acima e uma região abaixo. Se eu pego esse esboço aqui, eu já até tinha feito a pré-análise e a gente sabe que a parte de cima eu vou ter uma região de compressão e a parte de baixo eu vou ter uma região de tração. Então, se eu coloco lá um ponto A aqui e um ponto B aqui, eu tenho um ponto totalmente comprimido e um ponto totalmente tracionado. Então, volto lá para a minha rotina de cálculo. Então, eu já sei que eu vou ter dois pontos que eu vou aplicar esse momento e eles vão estar justamente nos extremos da minha viga. Ok? Eu vou deixar anotado aqui. Um é o ponto que eu vou chamar de YA, que vai estar 17 centímetros. E outro é o ponto que eu vou chamar de YB, que vai estar também a 17 centímetros. Ou um mais 17 e outro menos 17, que seriam as duas extremidades. E se eu faço um ponto onde eu tenho, lembrando que essa distância do A para o B, né, é medida a partir do CG. Medida a partir do YCG, que a gente sabe que é o nosso 17 centímetros. Então, do YCG até o meu ponto A eu tenho 17 centímetros e do YCG até o meu ponto B eu tenho 17 centímetros. Ok? Agora que eu já calculei os meus momentos, eu vou fazer o cálculo da minha inércia. Então, calculei o meu momento, né? E agora eu vou calcular a inércia. A inércia, para realizar o cálculo dela, eu vou precisar do seguinte. Eu vou usar aquela equação, né? E eu sei que a inércia 1 é igual à inércia 3. E se eu olho só para essas peças, eu tenho o seguinte. Eu tenho lá que essa inércia 1 vai ser a base e a altura ao cubo dividido por 12, somada a área daquela da minha peça 1, vezes a distância que o centro dela, ou o centro de gravidade daquela peça, tem até o meu CG ao quadrado. Então, se eu olho lá, a minha peça 1, eu até desenho a seção bonitinha aqui, ó. A minha peça 1, a minha peça 1 ela mede 2 centímetros de altura e 25 de largura. Então ela tem base de 25 e altura de 2 centímetros. Então, ó, 25 vezes 2 ao cubo sobre 12. Somado com a altura dela, com a área dela, vai ser 25 vezes 2, 50 centímetros quadrados. E o que eu vou pegar? Eu vou pegar a distância que ela tem do meio dela, que ela tem um CG aqui, né? Ali na região do 1, que é justamente 1 centímetro, né? Eu tenho 1 centímetro aqui
e 1 centímetro aqui. Então, desse ponto até o meu CG eu tenho o quê? 17, né? Menos 1. Então aqui eu tenho 16 ao quadrado. Ok? Eu tenho 16 ao quadrado. Então a inércia 1, que é igual à inércia 3, vai ser essa soma aqui. Então vamos lá. Então, eu vou fazer aqui. 25 vezes 2 ao cubo sobre 12, mais 25 vezes 2 vezes 16 ao quadrado. Só 25 vezes 2 ao cubo sobre 12, mais 25 vezes 2 vezes 16 ao quadrado. Que vai dar um valor bem grandão. Mas eu vou anotar aqui, ó. 12.816,67 centímetros a quarta. Lembrando que a inércia 1 é igual à inércia 3. Então, quando eu for somar lá, eu vou somar ela 2 vezes. E agora, eu calculo a inércia da região 2. A inércia de 2 vai ser o quê? Base vezes a altura ao cubo sobre 12. Eu até poderia escrever a área 2 vezes a distância ao quadrado. Só que o que acontece? Essa distância ao quadrado vai ser 17 menos 17. Então vai dar zero. Então, essa parcela, ela não entra no nosso cálculo. Então a inércia 2 é mais fácil a gente calcular, né? Que é o que a gente espera que aconteça. Então eu tenho lá a base do 2, da área 2 é 2 centímetros, que é a espessura dela, e a altura dela é 30 centímetros. Então eu tenho 2 vezes 30 ao cubo sobre 12, que vai gerar a minha inércia 2. Então 2 vezes 30 ao cubo sobre 12, o valor de 4.500 centímetros a quarta. Okay? Então, feito isso, calculei as minhas duas inércias. A minha inércia total vai ser lá o valor da inércia 1, 12.816,67. Então vamos lá. 12.816,67 mais 4.500 mais 12.816,67. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu tenho inércia 1, inércia da 2 e inércia da 3. Eu tenho duas vezes a inércia das duas almas, né, que são iguais. Das duas mesas, desculpa, que são iguais. Então eu tenho lá que a minha inércia total deu 30.133, né, e 34 centímetros a quarta. Então eu calculei a minha inércia total da minha seção. Ok, fiz isso. Eu vou para o último passo que eu tenho que fazer, que é o cálculo das minhas tensões, justamente no ponto A e no ponto B. Vou só pegar outra folha. Vamos lá. Então, vou pegar lá, ó, tensão no ponto A. E agora eu vou cálculo das tensões. Para fazer o cálculo das tensões, eu vou pegar lá, ó, tensão do ponto A. Vai ser o meu momento de 2.250 vezes a minha distância, que é 17, dividido pelo meu momento de inércia, que é 30.133,34. 133,34. 2.250 vezes 17 dividido por 30.133,34, que deu um valor da tensão em A de 1,27 kN por centímetro quadrado. Ok? Então, se eu multiplico por 10, eu tenho 2,7. A minha tensão em B vai ser a mesma coisa.
22.000. E 34. Agora também 1,27. Elas são a mesma coisa, né? Só que diferentes, né? Por quê? Porque daí você lembra do desenho que você fez. Tá lá? Daí lembra lá que a sua tensão em A está na região de tração. Então aqui tem um sinal de menos. Na região de compressão, desculpa. Ok? E o seu ponto B não está na região de tração. Então aqui tem um sinal de mais. Então, mais 127. A resposta está em MPa, né? É só multiplicar por 10. Então a gente teria a tensão máxima, né? Se eu coloco ela em módulo de 12,7 MPa. Então o que é o esboço que ele pede para fazer ele pede para representar a distribuição de tensão? Pede. Então eu vou aproveitar e pegar outra folha. O esboço é algo parecido com isso. Você vai pegar a sua seção, tem lá uma peça dessa forma, no esboço, né? E o que você sabe? A linha neutra dessa situação está passando bem aqui, no que você chama de YCG, pelos 17 centímetros. A linha neutra indica que a sua tensão é igual a zero. Por isso que o nome dela é linha neutra. Então o que está acontecendo? Se você pegar lá, você fez um cálculo, né? Fez um cálculo e esse cálculo indicou que nessa região aqui e nessa região aqui você tem, em um caso, menos 1,27 e no outro caso mais 1,27, todos em MPa. Então o esboço do carregamento que você vai fazer vai ser algo parecido com isso. Então, você vai puxar lá uma linhazinha, seu esboço ocorre dessa forma. Tem 1,27, aqui é a linha neutra, e aqui você tem menos 1,27. Então a sua tensão está agindo dessa forma. Aqui você tem valor positivo e aqui você tem valor negativo. Então se você fizer a análise, você vai chegar nesse esboço e nessa conclusão. Esse é o esboço que o exercício pede para a gente fazer. Ok?